Olá pessoal, vamos apresentar agora mais um importante conceito associado à disciplina eletricidade. Trata-se da lei fundamental que rege o comportamento de todos os materiais que podem ser considerados condutores ou isolantes. Trata-se da lei de Ohm. Nós já conhecemos os conceitos de tensão, que é a força que faz as cargas se movimentarem em um condutor. Nós já conhecemos o conceito de corrente, que nada mais é do que as cargas em movimento. A gente sabe que corrente é coulomb por segundo, e quem faz os coulombs andarem é a tensão. Agora vamos apresentar um novo conceito, o conceito de resistência. Resistência é uma característica de um determinado material que se opõe ao deslocamento da carga. Quanto maior a resistência, mais difícil é para a carga andar pelo condutor. A resistência, ela é dada pela relação entre a tensão e a corrente. Quanto maior a resistência, eu preciso de mais tensão para obter corrente. Então, está aqui representado um componente que a partir de agora vai integrar o nosso cotidiano até o final da disciplina, que é o resistor. O resistor, ele tem como característica a unidade o ohm, e ele é um dos componentes mais utilizados em todos os circuitos, e ele está intimamente conectado à lei de Ohm. Então, a resistência desse componente é dado pela relação tensão dividido pela corrente. Para a gente para nós irmos nos familiarizando, temos aqui diversos tipos de resistores, né? Aqui temos os resistores que a gente usa no laboratório e usará no laboratório quando retornarmos às aulas. Aqui nós temos um outro tipo de resistor que dissipa uma potência muito grande. Aqui eu também tenho um outro tipo de resistor. E todos esses resistores são simbolizados por este símbolo aqui. É o resistor, que, como eu falei, ele tem como característica manter a relação tensão sobre corrente linear. O que quer dizer manter a relação tensão sobre corrente linear? É o que demonstra esse gráfico. A gente observa que independente do valor da tensão ou independente do valor da corrente, essa linha rosa ela é uma linha linear, ou seja, eu posso pegar qualquer intervalo da inclinação dessa linha e eu vou obter a resistência equivalente de 2 ohms. Então, nesse exemplo, se eu considerar esse ponto aqui, eu tenho 4 amperes e 8 volts. 8 volts dividido por 4 amperes, 2 ohms. Então, em qualquer ponto dessa linha, eu vejo aqui, por exemplo, 4 volts, 2 amperes. 4 dividido por 2, 2 ohms. Em qualquer ponto dessa linha, eu vou obter a relação 2 ohms. Então, isso quer dizer que o resistor é um elemento linear, onde a relação tensão sobre corrente é mantida. Além disso, vale destacar que os resistores esquentam. O que isso quer dizer? Eles dissipam potência. Como a gente já viu em aulas anteriores, a potência no mundo da eletricidade é dada por tensão vezes corrente. Se eu quiser saber a potência que um resistor dissipa, eu ainda posso calcular da seguinte maneira: tensão elevado ao quadrado dividido pela resistência, a tensão que está sendo aplicada no resistor elevado ao quadrado dividido pela resistência, ou o quadrado da corrente que passa pelo resistor vezes a resistência. Então, no resistor, a potência sempre é positiva. O resistor não gera potência, então ele sempre dissipa a potência. Ou seja, ele esquenta, ele lança energia para a natureza. Então, a potência é sempre positiva. Então, vale memorizar que potência no mundo da eletricidade é tensão vezes corrente. Potência dissipada pelo resistor
V ao quadrado sobre R ou I ao quadrado vezes R. Para a gente exercitar o conceito, né, vamos fazer um breve problema. Eu tenho um resistor de 560 ohms, ele está conectado a um circuito que faz com que por ele passe uma corrente de 42,4 mA. O que eu quero? Calcule a tensão através do resistor e a potência que está sendo dissipada. Então, eu tenho um resistor de 560 e por ele está passando uma corrente de 42,4 mA. A tensão. A tensão é bem fácil de calcular. A tensão é corrente vezes o valor do resistor. Então eu tenho aqui, vocês já sabem fazer, eu transformo a corrente de miliampere para ampere e a resistência 560 ohms. Dessa multiplicação eu tenho 23,7 volts. Continuando a resolver o meu problema, a potência dissipada nesse resistor é I ao quadrado vezes R. A corrente é essa aqui, elevado ao quadrado vezes 560. Temos esse número de watts. Então, esse número de watt é a potência que está sendo dissipada pelo resistor. Então, esse é um exercício simples, mas que nos dá a maneira como a gente manipula as equações para obter as respostas associadas a um resistor. Então, vamos estudar um pouco mais o que quer dizer resistência e como ela se aplica ao mundo real. Então aqui eu tenho um pequeno desenho de um cabo, onde eu estou pegando uma seção desse cabo que está representada aqui. Se vocês observarem, então essa seção aqui, ela é caracterizada pela sua resistividade, que está relacionada ao material que compõe o cabo. Essa seção aqui, ela tem um comprimento que varia, e essa seção aqui ela tem uma área. Então eu tenho esses parâmetros: resistividade, comprimento e área. Então vamos ver como a resistência varia quando eu vario esses parâmetros de um pedaço de um condutor. Quando eu vario o seu comprimento, quando eu vario a sua área ou quando eu vario a sua resistividade. Vamos continuar. Então aqui eu tenho, nessa figura, eu tenho diversas situações. Aqui eu tenho um cabo de cobre e um cabo de ferro. A resistividade do cabo de ferro é maior que a do cabo de cobre. Então qual é a pergunta? Qual dos dois cabos tem uma resistência menor? Então é o cobre. O cobre é o material que é mais utilizado como condutor de eletricidade e ele apresenta uma resistividade bem mais baixa que o ferro. Aqui eu tenho dois condutores de cobre e a pergunta que eu faço é: qual apresenta a resistência maior? É o de cima ou de baixo? Então, obviamente, o condutor mais curto apresenta uma resistência menor, porque é um caminho menor a ser percorrido pelas cargas. Então, esse condutor aqui é o condutor que apresenta menor resistência. Já aqui no exemplo C, eu tenho uma situação diferente. Eu tenho um condutor que tem uma seção transversal maior e um que tem uma seção transversal menor. A pergunta é: qual apresenta menor resistência? Então, o que apresenta menor resistência, mais uma vez, é o elemento R1, porque uma seção transversal maior oferece menor resistência à passagem de corrente. E aqui, para concluir, no item D, eu tenho uma situação final onde tenho diferenças de temperatura. A temperatura no condutor 2 é maior que no condutor 1. Então, se a temperatura no condutor 2 é maior que no condutor 1, eu posso dizer que a resistência no condutor 1 ela é menor. Quanto menor a temperatura, menor é a resistência.
Então a estrela aqui, vocês podem observar, está no lugar errado. A estrela tem que estar aqui em cima, indicando que o condutor 1 tem uma menor resistência. Conforme a disciplina vai evoluindo, pode ser necessário utilizarmos o parâmetro condutância, que nada mais é que o inverso da resistência e tem como unidade o Siemens. Quando nós estudarmos a questão de associação de resistores em série paralela, nós veremos por que é útil usar o parâmetro condutância. Por ora, é apresentado a vocês que o inverso da resistência é representado pela letra G e tem como unidade Siemens. E dando continuidade ao nosso estudo, vale destacar que basicamente os materiais do mundo da eletricidade eles se dividem em dois grandes grupos. Os condutores, que são materiais que permitem um bom fluxo de elétrons, né, com pouca força externa, ou seja, tensão. E os isoladores, que são o outro grupo, eles possuem poucos elétrons livres, requerendo grande energia potencial ou muita tensão para que se estabeleça uma corrente. Então, pessoal, vamos memorizar, eu tenho condutores que facilitam a passagem da corrente e eu tenho isoladores que dificultam a passagem desta. Então, eu tenho aqui exemplos de condutores, são todos os tipos de cabos, esses cabos que vocês veem nos postes, né, esses todos são condutores, e notadamente eles são condutores de cobre. Já os isoladores, né, basicamente eles são componentes que têm porcelana ou dispositivos com ligas plásticas especiais, né, que permitem uma grande capacidade de isolamento. Vocês veem nos postes e nas torres de linha de transmissão, vocês veem esse tipo de estrutura, né, que nada mais são que são isoladores. Né? Eles isolam os condutores que operam em grandes tensões da terra, né, para evitar curtos-circuitos. Né? Então, isso aqui são os isoladores. Aqui a gente observa uma linha de 230 mil volts e que implica numa grande necessidade de isoladores aqui para que a gente evite que a corrente que passa pelos condutores ela acabe fugindo para a estrutura e, consequentemente, para a terra. Como a gente já falou no início da disciplina, a eletricidade sempre busca a terra. Aqui nessas duas tabelas vocês veem as características associadas a condutor, onde o cobre está com 100 e acima do cobre apenas a prata, 105, e para baixo todos os outros materiais têm uma condutividade menor. Vocês veem que o ouro, o alumínio, o tungstênio, o níquel têm uma condutividade menor. Então, essa tabela aqui se refere a condutores, e aqui a gente vê os isoladores, as características dos isoladores. Quantos mil volts são necessários para que surja um arco de elétrons quando a distância entre os polos positivo e negativo é de 1 centímetro? Então, o ar eu tenho que são necessários 30 mil volts, a porcelana 70 mil volts, o óleo 140 mil volts, baquelite 150 e assim sucessivamente. Então vocês veem aqui quantos mil volts eu preciso para vencer 1 centímetro de ar entre polo positivo e negativo. Então, eu preciso de 30 mil volts de porcelana e assim sucessivamente. Então, a tabela de cima caracteriza condutores e a tabela de baixo caracteriza isoladores. Em resumo, na aula de hoje nós apresentamos a lei de Ohm, que então nós devemos decorar este triângulo: tensão sobre resistência da corrente, resistência vezes corrente da tensão, tensão sobre corrente da resistência. Então, esse triângulo deve ser memorizado. E aqui está graficamente a nossa lei de Ohm, que hoje foi tão bem apresentada. Está aqui: o Ohm segura o ampere a despeito da grande força que a tensão o faça. Pessoal, vamos nos preparar para os exercícios e hoje ficamos por aqui. Muito obrigado.